Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2019, terça-feira, da sexta semana do Tempo Comum. Vamos lá ao Evangelho de hoje, que é tirado do livro do Evangelista Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Marcos 8, 14 e 21. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que os discípulos de Jesus haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembreis mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7, responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, na sequência do Evangelho, na continuidade do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, ontem foi até o versículo 13, hoje está indo do versículo 14 ao 21, continua sendo aí a escola do discipulado, a escola de Jesus ensinando os seus discípulos e sempre se surpreendendo, porque eles estavam preocupados com o pão, e quando Jesus se referiu ao fermento dos fariseus, ao fermento de Herodes, eles já ficaram imaginando que ele estava falando aquilo, tipo, dando um toque, porque vocês não trouxeram pão. E Jesus, ao que parece, tinha por prática, e ele continua fazendo isso hoje, se multiplicando no pão, mas ele, por que vocês estão preocupados? Então vocês não estão vendo o que acontece, vocês não ouvem, embora vocês tenham olho, vocês não veem, embora vocês tenham ouvido, vocês não ouvem. Então ele deu uma chamada boa de atenção aqui, e o essencial para os discípulos estava passando batido. Por quê? Porque ele manda que a gente se acautele do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que acontece? O fermento é um elemento químico, um produto que nós adicionamos a uma massa de trigo ou de qualquer outra farinha ou de qualquer outro material, que vai fazer com que o material aumente. Mas ele não vai ficar mais enriquecido por isso, de vitaminas, de energia, de nada. Ele só aumenta. Ele fica bonito, fica vistoso, mas ele não... O fermento em si não acrescenta nada à massa, a não ser a expansão da massa, o crescimento da massa. E ele está chamando a atenção justamente porque a gente toma esse cuidado de não ficar bonito, vistoso, aos olhos e sem muita utilidade para Deus. Você na padaria vai comprar um pãozinho mirradinho, com cara de pãozinho que não cresceu, ou você vai preferir um pão bonito que cresceu? Naturalmente a gente vai naquele que parece maior, aquele que parece mais vistoso, E o pão ázimo, o pão sem fermento, não é vistoso, é um pão quase pilado, Porque ele não tem fermentação, ele não tem acréscimo na massa, ele não chega a ficar uma coisa volumosa. Então ele pede para que a gente tome cuidado, por quê? Porque o essencial, na vida do Filho de Deus, na vida nossa de filhos de Deus e cristão, o essencial é realmente estar vitaminado, vamos dizer assim, é estar cheio do amor de Deus em nós. Não é pela aparência ou pelo que os outros vão achar de nós. Nesse sentido, é importante que a gente saiba disso, que se lembre disso. Deus quer derramar o amor dele sobre nossa vida. Ele não tem um reservatório de amor no céu onde ele coleciona amor e fica juntando lá. Ele quer que as pessoas se abram para receber esse amor. E isso faz toda a diferença, porque se eu me preocupar com o fermento dos fariseus, que é aparentar uma boa
Se eu me preocupar com o fermento do Herodes, que fazia boa figura, e como diz o Frei Geraldo, queria fazer boa figura diante das autoridades de onde ele estava e querer se mostrar melhor que os outros, esquecendo de realmente ter o bem como uma virtude crescente dentro do coração, como um fermento bom, né? E o que o levou a fazer o que fez, né? Ele prendeu João Batista, ele deixou ele encarcerado, depois ele matou, degolando João Batista para satisfazer o capricho de uma mulher. E isso não mudou a verdade que João Batista tinha proclamado, pelo contrário, tornou ela mais clara, né? Porque a verdade estava questionando o bonito do Herodes, né, e a Herodíades. Então eles acharam, ela, né, achou um jeito de encerrar esse assunto, tirando a vida dele. O aumento que eles tiveram dentro deles foi de mais raiva, de mais ódio, de mais vingança, de mais, sendo que uma injustiça muito grande, porque o fermento deles era o quê? Era o aumento da carnalidade, da falta de sabedoria, né? O aumento do orgulho, da vaidade, da soberba, de eu posso matar, eu posso deixar viver e por aí vai. Então, o amor de Deus, ele tem finalidade, ele é para nós, objetivamente, para nos levar a um crescimento, né? Me lembro bem do Vanderlei dizendo que o amor de Deus tem 3 funções a cumprir, né? Primeiro, ele nos corrige, ele nos cura das nossas enfermidades, né? das marcas que nós trazemos dos pecados. Depois ele nos corrige porque ele nos ensina, né? Ele nos prepara com esse ensinamento, mas ele nos ensina para que nós sejamos capazes de realizar a vontade do Pai, assim na terra como ela é feita no céu. E depois, com isso, ele nos prepara para que a gente assuma a missão de filho com características próprias do filho, né? Então, se tem algum fermento bom que nós devemos colocar no nosso coração, é o fermento do Espírito Santo, né? E nada melhor do que pela manhã, quando a gente levanta, logo que a gente reze, ou faça a sua oração com Deus, a sua leitura bíblica, que você vá pedindo já ao Espírito que habita em nós, para que ele se derrame, para que ele nos planifique, para que ele nos encha o coração, a fim de que a gente tenha um amor desprendido, um amor tão fluido quanto o de Jesus. Jesus não espera para amar, ele ama, né? Ele não fica aguardando para amar, ele ama. E que a gente vá aprendendo com ele isso. Assim como ele nos ama, a gente possa estar aprendendo e fazendo a diferença na vida das pessoas, que é o mais difícil, né? Enquanto teoria, enquanto citação bíblica, é tudo bonito, lindo, maravilhoso, mas quando eu precisar dar o fruto, eu preciso morrer para mim, né? Então essa é uma dinâmica do Espírito Santo para que a gente se mantenha pequeno, esvaziado e Deus preencha o nosso coração. Então, se tem algum fermento que vale a pena, com certeza é o fermento do Espírito Santo, que aumenta em nós as graças, as virtudes, os dons e tudo aquilo que é próprio do reino de Deus. Peçamos a Deus essa graça de plenificar o Espírito no nosso coração, na nossa mente, a fim de que transborde até o ponto de fermentar e até o ponto de transbordar e alcançar as outras pessoas. Momento de oração, muito simples, muito breve. Peçamos ao Pai, Pai Santo, Pai querido, nós pedimos nesse dia que você permita ao Espírito Santo plenificar o nosso coração da sua presença. E nós sabemos que é Jesus, aquele que batiza com fogo. Por isso nós pedimos, Senhor, que Tu venhas com o fogo do Espírito, possa queimar todo o abrolho, todo espinho, toda a sarça que cresce em nós com tanta rapidez, e acalmando, aplacando o nosso coração, a nossa humanidade, Tu possas realizar em nós a obra que em nós iniciaste. Nós sabemos que você não deixa por acabar aquilo que iniciaste, Senhor, e te pedimos então que a Tua mão venha moldar esse barro que somos cada um de nós, venha transformar as nossas vidas, para que a nossa vida seja assim um acréscimo de louvor e glória ao vosso nome. Que você nos auxilie, Senhor, nos concedendo a vossa paz e a certeza do vosso amor. Que flua em nós, Senhor, que fermente em nós
esse fogo de amor que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia.